Boa tarde, meu nome é Aderbal Moreira Costa, mas meu nome tradicional é Obal Jumim, que quer dizer Rei dos Meus Olhos. Eu sou educador ambiental, artista plástico, mestre de cultura tradicional premiado pelo IFAM, sou conselheiro do Conselho Latino-Americano Cultura Viva Comunitária, faço parte do GT de Matriz Africana, do programa Cultura Viva, mas meu maior título é Axogum. Eu sou um açougueiro sagrado, vulgarmente falando. Sou responsável pela proteína. E venho aqui falar a respeito de um projeto que nós desenvolvemos desde a ECO 92, que nós realizamos uma ação chamada Planeta Fêmea, do qual nós tivemos como tema a água. Eu sou um sacerdote de terreiro de matriz africana, sou um mestre, e venho aqui falar de complexo cultural. Eu venho falar da nossa educação ambiental. Eu venho aqui falar não da religião, mas eu venho falar do conhecimento de origem africana. E para ilustrar a minha fala, eu vou usar um elemento que a nós tem sido muito caro nesse momento, que é a água. Oreiei, mirei, e a fideremanha, a mixenguenxen, e a lodebavi. Oreiei, e alé. Saluba, nana, urique, icacacá. Saluba. Repa, rei. Olha gambeirinho, olha labalabá. Repa, rei. Ô, doia, eruia, ami. E a macemale, abijá. Ô, doia. Vocês podem perceber que nós temos a nossa própria língua, nós temos um complexo cultural, e no nosso conhecimento, a água é feminina. A água, nós temos a água como Oxum. Quando o homem tem o primeiro contato com a água e se vê refletido, ele diz: que nome dá a esse elemento tão fresco e que reflete nossa própria beleza? E essa água doce nós chamamos de Oxum. E também saudamos Nanã, a grande senhora dos mangues, berçário da vida marinha na terra. Então nós falamos Saluba. Para nós, a água, esse elemento tão importante, nós a temos como mãe. O primeiro lugar que nós nos vemos enquanto ser humano dentro da barriga da nossa mãe é uma bolsa de água. E aí está Oxum. Nos mangues é o berçário da vida. E saudamos também Yansan, a deusa, o signo das águas da chuva, das águas misturadas com vento. E não mais saudamos Iemanjá, a nossa grande mãe do Brasil, as águas salgadas. Nós começamos a desenvolver um projeto de educação ambiental voltada para os povos de terreiro, com o intuito de diminuir o impacto causado pelo racismo ambiental provocado por nossas práticas na natureza. Tivemos um prefeito no Rio de Janeiro, que nós temos uma área onde nós íamos para lá praticar os nossos saberes e fazeres, e esse prefeito deu o nome dessa área pejorativamente de macumbódromo. E aquilo me incomodou muito, ver como as nossas práticas geravam intolerância, racismo e violência. E aí desenvolvemos um programa junto ao IBAMA para poder orientar as pessoas nas suas práticas na natureza. E com isso, gerenciar o conflito da necessidade da manutenção das áreas florestadas, em especial os recursos hídricos, e os saberes e fazeres dos povos tradicionais. Isso nós estamos falando do nosso patrimônio material, do nosso território. Também estamos falando do nosso patrimônio imaterial. E nisso a gente inclui o patrimônio comunitário. E quando nós demos conta que não chegávamos à conclusão, mesmo desenvolvendo um projeto, dando subsídio para a academia e para o Estado, para que o problema fosse solucionado, não existiam cumpras. Achava, não, eles já deram o conteúdo, cada um resolve sua tese, e eles continuam a carregar o peso do racismo ambiental.
né, que é a força desproporcional que o Estado e a sociedade reagem às práticas, né, dos povos e comunidades em situação de vulnerabilidade. E a gente, quando começamos a desenvolver esse projeto na área, começamos a catalogar, né, os materiais que eram utilizados nas oferendas. E aí a gente pôde constatar que nada mais era, né, não era uma prática nossa, não era nós que íamos para ali agredir a natureza, e sim pessoas que se aproximavam da nossa cultura, da nossa comunidade, né, se apoderava da nossa medicina, né, que o que os outros chamam de religião, eu chamo de medicina holística, porque é assim que nós tratamos o nosso povo, né, com uma alimentação saudável, né, para que não adoecemos e não temos que usar a medicina alopática, né, que dá a doença para depois vender o remédio. Nós somos ao contrário, nós acordamos de manhã, né, a gente sal da água, o mitu tá bom, o mitu tá tó, quero bofim, quero adá, que a água fresca, né, nos conduza, né, e nos dê uma boa saúde para que nós podemos manter nosso corpo, né, que é, né, o altar sagrado dos nossos deuses. Né, hoje, para nós, o dia de sábado é consagrado aos signos femininos, né, as Iabás, né, as mães que dão alimento, né, e por isso nós temos, né, a nossa maior Iabá, né, representado no arquétipo de Emanjá. Né, Emanjá, né, quem já não ouviu falar, aquela mãe faz tudo pelo aquele filho. Emanjá é esse arquétipo, né, Emanjá é esse signo, né, dos seus seios fartos botam carinho e alimento. Né, então, quando a gente vem, né, falar sobre, né, a educação ambiental, falar sobre sustentabilidade, a gente não pode esquecer que há também um conflito de conhecimentos. O que é isso? Isso é o deslocamento do conhecimento que surge na África, quando o homem começa a se mover, a mover a sua diáspora, né, e fazer movimento de pinça. Né, esse conhecimento é deslocado da África para a Grécia. Né, aí há o embranquecimento do conhecimento. Eu costumo falar que a cultura dos orixás, ori, cabeça, chá, energia, orixá quer dizer energia da cabeça, ou seja, a única ferramenta que nós temos em vantagem com os outros animais, né, é o nosso chamado raciocínio. Né? Então a luta de conhecimento se dá a partir daí. Quando a gente vem e põe o conhecimento sobre a água, né, a sacralização da água, a gente tira essa água do lugar de recurso e bota essa água no lugar de mãe, no lugar feminino, assim como a paz, algo que é necessário para a manutenção da vida da terra. Né? E quando a gente começa a observar, né, o comportamento da sociedade, desse sistema, né, a gente pode ver que esse conhecimento, como o Ogum, o conhecimento do signo Ogum. Né? Quem é Ogum? Ogum é o símbolo da tecnologia, Ogum é o signo do ferro. Quem primeiro faz o facão, quem primeiro molda o ferro para desenvolver a agricultura é Ogum. Ogum é o patrono da tecnologia. Só existe computador hoje porque Ogum inventou o facão. Senão não existiria o computador. Né? Quando a gente fala de justiça, a gente tem a referência em Xangô, o justo. Xangô que defendia seu povo. Caô, cabe, esile, Xangô. O do Bojorobo, Bacole, cole, Xangô. Cabe, esile. O Ogunhê, F-citano Ogum. Ogum, Otile, Padá. Ogum, Balor, Ogum, O. Ogunhê. É disso que a gente está falando. Né? Eu existo, eu tenho minha língua, eu não sou só religião. Né? Nós temos nossa língua, temos nossa cultura alimentar, nós temos nossa medicina. Ossan, queré. Ossan, eu, aça, eu, eruagé. Ossan é quem primeiro desenvolve um diálogo com os vegetais. Sim, porque antes, né, desse tempo de hoje, né, antes desse pouco tempo em que a humanidade devastou a terra, devastou o mundo, né, Ogum já existia há 40 mil anos atrás.
Xangô já existia há 40 mil anos atrás, o conhecimento. Isso a gente está falando de sistema de conhecimento. Cada signo desse representa um conhecimento. Cada signo desse representa uma ferramenta para quê? Para a sobrevivência da humanidade. A gente não está falando de coisas inúteis, a gente não está falando de magia, porque tudo que vem, né, do povo negro, tudo que vem dos povos tradicionais e originários, ou é magia ou é folclore. Mas hoje se faz necessário, né, que esse conhecimento esteja posto na escola, com a efetivação da Lei 10.639, que depois de 12 anos, virou, 14 anos, né, virou a 11.645 e não foi implementada. Não foi implementável. E hoje a gente vê o governo fazer uma base de ensino comum. Ora, o que nos ameaça hoje não é uma intolerância religiosa, mas sim o racismo cultural que ameaça a diversidade biológica e cultural do povo brasileiro. Atentamos, porque a intolerância é uma pequena ferramenta, mas aí está a universidade a cooptar, a copiar, a plagiar o conhecimento dos povos originários e não dá o nosso protagonismo, não tira os povos da invisibilidade, os povos indígenas, os povos originários daqui dessa terra, onde estão? Sustentabilidade é o que eles fizeram antes de 2.517 anos. Em 2.517 anos, o homem foi capaz de destruir a terra, de causar esse impacto, e, no entanto, o racismo ambiental, né, não está posto, não existe crime, nem para racismo nenhum, porque não existe ninguém preso por racismo. Né? Intolerância não é intolerância, é crime de racismo e é inafiançável, né? Como dizia o nosso saudoso Caó. Então, gente, eu acho que a minha função aqui, né, é que vocês, né, recebam a orientação desse jovem senhor, desse mestre do conhecimento tradicional de matriz africana e procurem, né, se educar nesse conhecimento. Procurem a cultura e o comportamento dos povos desse país. Aproveitem a boa sorte de ter nascido brasileiro, essa terra que nos deu esse acolhimento, essa terra que acolhe toda essa diversidade, porque hoje essa diversidade se encontra em estado de calamidade cultural. Que Ogum, Xangô, Oxóssi, Oquearu, Odetá Faratafa, Odetá Faroçá, Odetá Farajé, Odetá Cancamburucu, Odetá Faratafa. Que o caçador casse o mal, que o caçador casse o explorador, que o caçador casse o colonizador. Vamos descolonizar o nosso conhecimento. Axé, Oloruma do Pé. Obrigada, Derval. Essa mesa, gente, nós não abrimos para perguntas, tá? Mas se no final a gente conseguir sobrar um pouquinho de tempo, a gente tiver alguém que queira, né, fazer alguma contribuição ou alguma pergunta, a gente vê se consegue encaixar, tá? Mas é por conta do atraso que a gente não abriu para perguntas. Aderval, eu acho que é isso mesmo, né? A gente tem que começar a sustentabilidade através do resgate às nossas tradições e culturas. Quando a gente pensa, né, nas nossas tradições e culturas, a gente vê que a gente deixou de lado, por isso que hoje a gente tem que trabalhar esses temas, né? Como eu falei inicialmente, dentro da Agenda 2030, nós temos 17 objetivos. E isso que esse projeto que vocês têm no Rio de Janeiro, né, da questão da água, é o objetivo 6, né, água limpa e saneamento. E também eu enquadro nele na vida debaixo da terra. E o 2, né, que é da minha área, que é a questão da segurança alimentar. Então, eu acho que assim, dentro das nossas religiões, dentro dos nossos trabalhos, é esse resgate mesmo, essa valorização.
que quando a gente vê que existe 17 objetivos, né, e aí a gente pensa, é para a nação, não é para a nação, é cada um, né, dentro dos seus espaços, poder sim olhar e ver onde que se enquadra dentro desses objetivos e podendo, né, aplicar esse plano, né, e para que a gente consiga realmente ter um resultado para daqui a alguns anos. Obrigada. Eu vou passar a palavra agora para a Raquel. Peço que você se apresente, Raquel, e 10 minutinhos, tá bom? Obrigada. Bom, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Eu estou aqui substituindo o Sandro Tonso. Sandro foi meu orientando de mestrado e doutorado. Alguma coisa aconteceu que ele não pôde vir. Como diz um professor que eu gosto muito, por deformação, eu sou economista. Mas por formação, por história e por prática, eu sou educadora. Também não me acho professora e docente de Unicamp. Trabalho com esse tema da sustentabilidade desde o começo da década de 80. Eu tenho 64 anos e ainda não desisti de trabalhar com esse tema. Eu tenho reaprendido a trabalhar de diversas formas. Hoje eu estou apaixonada por trabalhar com criança em escolas públicas e continuo apaixonada por trabalhar com diálogo, né? Promover diálogo, promover e facilitar processos conversacionais que sejam significativos para as construções que a gente queira fazer, que sejam construções coletivas, né? Co-criativas. Então eu resolvi aqui, rapidinho, quando o Salete falou comigo, eu falar um pouco o que é sustentabilidade no meu entendimento. Eu entendo sustentabilidade de uma forma que é o equilíbrio. Sustentabilidade é o equilíbrio. Sustentabilidade é igualdade. Sustentabilidade é justiça, né? A igualdade social, né? A justiça no campo político, no campo, né, da atuação e dos direitos de cada pessoa no planeta. Entendo sustentabilidade como eficiência econômica também. E o que é isso? Isso é tudo um bolo, é uma receita, é tudo junto, é misturado, nenhum é mais importante que o outro. E todos esses setores ou todos esses campos são interdependentes. Eu entendo, então, sustentabilidade como uma convivência harmônica, uma convivência entre todas as esferas do nosso ser, todas as esferas do nosso fazer, que é o nosso estar no planeta, é o nosso estar aonde quer que a gente esteja, é a nossa ação, com esses princípios dos quais eu vou falar mais um pouco. Então, se eu estou trabalhando em alguma atividade econômica convencional, é nesse campo. Se eu estou trabalhando em casa com os meus filhos, com a minha família, é nesse campo. As relações devem ser harmônicas. As relações harmônicas e equilibradas com o que nós consumimos, com o lixo que geramos, com a forma como nos relacionamos com a água. Essa relação é harmônica, é equilibrada, é consciente. E essas relações, então, dependem do nosso envolvimento e o envolvimento amoroso. O envolvimento amoroso, ele gera ações responsáveis, né? Se esse envolvimento é um envolvimento onde eu percebo o outro, eu percebo onde eu estou e eu percebo o alcance da minha ação, esse pode ser um envolvimento amoroso e um caminho em direção à sustentabilidade. Agora, do que depende isso, né? Ontem o Arun falou que depende muito da possibilidade da gente desenvolver a nossa consciência, né? Agora, como é que nós vamos desenvolver a consciência? Eu digo, os modelos tradicionais de educação não promovem o desenvolvimento da consciência. Então, para mim, a educação é fundamental e é um caminho
para a construção da sustentabilidade. Agora, que educação que é essa? Essa é uma educação que promova muito mais perguntas, que motive perguntas mais do que dê respostas prontas. É uma educação fundamentada em valores, valores humanos. Eu gosto muito dos livros do Brahma Kumaris, eles têm uma série de livros que estão vivendo valores nas escolas, nas organizações, nas famílias, com várias atividades práticas propostas. Estou dizendo isso que é para a gente saber que existem materiais muito bons. Já existe pós-graduação em jogos cooperativos, para que a gente tenha práticas diferenciadas do que? Da competição, né? Para que a gente possa ter uma alternativa já em prática. Essa educação, então, que promove valores, eu estou dizendo valores da ética, valores da responsabilidade, valores que nos coloquem numa posição de perguntar, será que Ana Cláudia quer receber o que eu vou fazer para ela? Será que eu quero receber o que eu estou fazendo para ela? Será que eu quero que minha mãe receba isso? Meus filhos recebam isso? Minha família receba isso? Ou até quem eu não conheço? Então, esses valores são valores da ética, da justiça, da responsabilidade, do respeito e da paz. Um dos valores que é uma prática é a do diálogo. Será que a gente sabe o que é diálogo? Diálogo não é falar, igual nós vamos fazer aqui, nós só vamos falar. Mas não vai haver a troca entre nós. Por quê? Existe um recurso limitado que é o tempo. Então nós não vamos poder ter a troca. Mas diálogo é quando eu falo, quando o outro ouve. Quando o outro fala, eu estou ouvindo de verdade, eu não estou aqui dentro falando. Lá vem ele, que é um chato, falar daquelas coisas que ele sempre fala. Lá vem ele falar coisas com as quais eu não concordo. Não é o modelo tradicional do concordo e do discordo, e que eu sei mais do que ele. Não. É o conceito e é a prática do respeito ao conhecimento do outro. Porque o novo, o criativo, a gente só pode construir com esse respeito, ouvindo, acolhendo o que o outro sabe e que eu não sei, né? Eu tenho facilitado os encontros para o desenvolvimento do plano de manejo da APA Campinas. Lá tem diversos atores representados. Movimento pelo direito à moradia e Associação dos Grandes Proprietários. Eu não parto do princípio de que os grandes proprietários, porque têm mais dinheiro, sabem mais do que aqueles que estão lutando por seus direitos à moradia. A necessidade de cada um é diferente e deve ser respeitada. E uma educação que leve as pessoas a perceber o mundo de uma forma diferente, de uma forma a reconhecer a interdependência. Alguém aqui hoje cedo propôs um exercício para a gente olhar para o alimento. Então, se eu olho para o alimento, será que eu estou pensando naquele que plantou o trigo, a hora que eu olho para um pão? Será que eu olho para cima e vou ver, será que as mudanças climáticas já estão mudando o regime de chuva e existe um prejuízo para aquela plantação? Será que eu reconheço que o ar que eu respiro é o mesmo ar que qualquer ser que está aqui está respirando? O ar, o oxigênio nos liga, ele nos conecta, é o mesmo. E é o mesmo, tem partículas aqui que há muitos milhares de anos atrás alguém também respirou. São partículas que não mudam. Então, a gente tem que reconhecer essa interdependência. O que acontece aqui tem certamente consequências que, se o nosso olhar é um olhar estreito, ele não é abrangente, nós não vamos reconhecer os efeitos em toda a sua cadeia. Os efeitos que muito provavelmente voltam para mim mesma. Então, é reconhecer a interdependência. Isso já tem nome, é o pensamento sistêmico, isso já tem metodologia de pesquisa científica para a gente trabalhar com ela. Mas é difícil, porque todo mundo tem medo da mudança, todo mundo se sente ameaçado por conta da mudança. A mudança é aquilo que eu não conheço e causa medo, né? Resistências, é melhor ficar onde eu sei, onde eu estou, onde eu conheço. Então,
Quando eu falo, né, desse exercício, né, eu tenho que olhar também para o empreendedor que está fazendo o pão na padaria, né, que está fabricando trigo numa indústria, processando e fazendo aquele trigo branco que a gente usa. Então, quando eu falo, né, dessa relação de interdependência, então, vou falar do empreendedor. Que empreendedor é esse? Muitas vezes a gente condena o empreendedor que é de um empreendimento capitalista tradicional. Mas hoje a gente já tem alternativas, e aqui eu encontrei o Matheus, que foi o idealizador da Moradigna, que vem falar com a gente também. E que essa empresa é uma empresa com outra visão. É uma empresa que tem propósito, e o propósito vai além do lucro pelo lucro. Matheus vai falar da Moradigna e vai falar da história dele e qual foi a motivação para criar Moradigna. No Brasil e no mundo já existem N empresas como essa, mas eu não vou falar só desse modelo novo de empresa. Existe a economia de comunhão, existe a economia criativa, existe a economia de compartilhamento, né? Existem alternativas, economia solidária, né? Alternativas hoje são caminhos novos que constroem a sustentabilidade. Mas o modelo de empresa convencional não está fazendo nada? Algumas fazem um pouco, muitas fazem nada. Então, quando ela falou de segurança alimentar, eu me lembrei claramente das empresas produtoras de alimento que não estão preocupadas em redução da fome, estão preocupadas em ter lucro, e cada vez mais lucro a qualquer custo, nem que seja o envenenamento das pessoas, nem que seja o câncer futuro das pessoas de tanta porcaria que estão comendo. Então, é disso que eu estou falando. Existe uma empresa canadense chamada Patagônia, que coloca junto do preço uma pergunta-chave: você precisa mesmo disso? Alguém já viu uma coisa dessa? Quer dizer, um empresário que pergunta para quem está comprando se aquela pessoa precisa daquele item ou não, né? É um cara diferenciado, o nome dele é Yvon Chouinard. Quem quiser, eu falo mais dele. Existe no Brasil Roberto Vac, que criou a Amata Brasil. Empresa do quê? De madeira, mas vale a pena consultar a página deles e ver o que eles fazem. A Amata gera resultado e ganhos para todos, para a floresta, para o morador da floresta, que está sendo formado para saber fazer móveis, está sendo formado para saber cortar madeira de um jeito correto. De novo, né, quer dizer, eu estou falando de uma educação que tem propósitos, que pergunte, né, para os nossos pares. Eu não estou falando só de educação formal, não. Que pergunte para os nossos pares: você sabe o que é felicidade? Você sabe o que te traz prazer, o que te traz alegria? Será que já pensamos nisso? O que eu quero fazer quando eu sair da escola? O que eu quero fazer? Eu quero mesmo ir para a escola? Às vezes a educação não é educação formal, porque às vezes a gente sai da faculdade, sai da universidade e vai começar a aprender outras coisas que vão ser muito importantes para a vida. Então, quando eu falo, né, nessa educação, eu também estou falando de uma educação que já existe. Quem já ouviu falar, a Escola da Ponte, né, começou lá em Portugal, e é uma escola, José Pacheco é o seu fundador e criador. Faz toda a diferença. Ele faz a educação, né, não é educação para a paz, é educação na paz. Não é para a cooperação, é educação na cooperação. Então, é diferente. No Brasil, nós já temos também escolas no modelo da Ponte. Ponte fica em Portugal, perto da cidade do Porto. Temos as escolas sustentáveis, temos as escolas transformadoras, que com alguns vídeos disponíveis para que a gente possa conhecer e visitar na sequência. Por que eu digo conhecer e visitar? Porque o visitar é fundamental, né? Esse novo modelo, não é bem novo, mas é antigo, né? Paulo Freire é o grande inspirador de nós, né? Dessa educação que eu estou falando. E o Paulo Freire, tudo que ele falava da educação, ele falava que é uma educação que mova
à ação, né? Quer dizer, sim, eu tenho que ter uma relação amorosa, de envolvimento, né, com o lugar onde eu estou, mas também... O principal da vida deles é o objetivo primeiro das suas existências. E então, me lembrei também, você me pediu para me apresentar. Quem esteve hoje de manhã aqui sabe que eu estou muito ligada à iniciativa das Religiões Unidas, né? Desde o ano 2000, quando a Carta de Princípios desse movimento ficou pronta. E hoje o movimento já está em 104 países, em 908 círculos de cooperação pelo mundo afora. E eu tenho então a satisfação de estar participando agora de algumas das soluções, porque a gente precisa pensar também em soluções. Eu tenho um calhamaço aqui de dados que eu queria ter trazido e falei, não vou trazer. São dados do mundo inteiro de atrocidades que estão acontecendo, não só no nosso país, no mundo inteiro. Mas eu disse, não, nós temos pouco tempo, então eu gostaria de compartilhar as coisas boas e as saídas que a gente tem. Pois bem, a URI é uma dessas saídas, né? É um bonito trabalho que tem acontecido no mundo, porque eu vou dizer que em cooperação interreligiosa, ou seja, em mais de 100 tradições religiosas diferentes, sendo todos os cristãos em uma só dessas tradições, considerados uma só delas, trabalhamos nos seguintes eixos: mulheres, resolução de conflitos e paz, formação comunitária, meio ambiente, juventude, educação, diálogo e entendimento interreligioso e intercultural, povos originários, direitos humanos, artes, mitigação da pobreza, oportunidades econômicas, saúde e serviços sociais e advocacia política. Tem muita coisa boa sendo feita nesse mundo. A gente tem que engrossar essas fileiras. Também gostaria, como a Raquel mencionou, a economia solidária, e eu faço parte tanto do Fórum Municipal de Economia Solidária, como do estadual e o regional aqui também, de mencionar os valores que norteiam a economia solidária. Outra economia é possível, já diz sempre o Fórum Social Mundial. Então, adesão livre e voluntária, gestão democrática, participação econômica, autonomia e independência, educação, formação e informação, intercooperação, interesse pela comunidade, respeito à diversidade, contra toda forma de discriminação, respeito ao meio ambiente e à sustentabilidade. Então, a economia solidária também é outro viés para a gente se aprofundar no desenvolvimento de um planeta saudável. Bom, como o tempo corre muito rápido, acho que já devo estar acabando, né? Aqui. E eu tenho orgulho de dizer aqui, junto com o meu colega baiano, quer dizer, primeiro eu tenho orgulho de dizer que nós dois somos baianos. Eu nasci em Salvador, falo isso para todo mundo, é até folclórico, mas eu morei 3 meses na nossa terra. Mas eu quero dizer que, voltando à questão rapidamente da URI, só para vocês saberem, porque eu acho uma coisa interessante de se saber, não para vangloriar a minha própria pessoa, mas para dizer que os brasileiros têm um assento no Conselho Mundial da URI, tem 30 conselheiros e eu sou uma delas e sou baiana, né? Então, a gente tem essa honra de ter isso. Mas eu queria dizer que, então, a URI, recentemente, junto com a Casa das Religiões Unidas, que foi também uma instituição nascida a partir da URI, nós fizemos uma carta de proclamação, dizendo que, com o título seguinte: o planeta é sagrado e quer paz. Foi agora em Salvador, em 2017. Criando, assim, a cooperação espiritual global. As metas dessa cooperação são o seguinte, pessoal, tem tudo a ver com a nossa mesa. Prestem atenção um pouquinho. Assumir o compromisso com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU,
bem como as iniciativas que apoiem o cuidado com a Sagrada Mãe Terra como a casa comum de todos. Colaborar com as iniciativas para a consolidação do trabalho de proibição de armas nucleares e irradiar outras ameaças ao equilíbrio da vida planetária. Realizar ações conjuntas para consolidar o planeta é sagrado e quer paz, com os movimentos interreligiosos, governamentais e não governamentais, visando a reconciliação com a natureza como forma de enfrentar as mudanças climáticas, valorizar a diversidade cultural, a sabedoria dos povos originários e garantir a sua proteção, promover a liberdade de crença e erradicar todo tipo de violência, com ênfase nas originadas por motivação religiosa, e fomentar a coexistência pacífica e saudável. Essa carta começou a ser assinada agora e o objetivo dela é angariar o máximo de participantes possíveis nessa corrente do bem, né? Essa corrente que pretende se espalhar pelo mundo afora, e nós vamos levar a carta logo para a ONU, para a Organização das Nações Unidas. Bom, gente, é muita coisa para a gente se falar, é muita coisa para a gente pensar. Por último, queria dizer que outra possibilidade de linkar essas duas coisas, cultura de paz e sustentabilidade, surgiu na nossa vida anteontem, quando tomamos posse, Mostafa e eu, também no Conselho de Cultura de Paz de Campinas, e pretendemos fazer uma interface com todos os outros conselhos, enfim, tornando esse mundo mais lindo de ser vivido do que até agora. Não podemos perder as esperanças. Todos nós temos que dar a nossa contribuição, e peço a todos que economizem em tudo, em todos os bens materiais e os bens naturais, e esbanjem nos valores humanos, que eu nem chamo de valores cristãos, porque isso é reduzir aos cristãos. Os valores cristãos são também todos os valores humanos. Então vamos aderir a esses valores e sermos mais felizes aqui nesse planeta que Deus nos deu. Muito obrigada. Obrigado, Salete. Acho que, como eu disse no início, eu conheci essas 3 pessoas aqui recentemente, mas assim, já sou fã delas, quero elas para minha vida, e aprendi bastante, ouvindo vocês falando, e o que eu concluo, com as 3 falas, porque o nosso tema é, desenvolvimento sustentável e paz, construindo caminhos. Quais são os caminhos? Pegando um pouquinho da fala de vocês, então é o resgate às tradições e culturas, isso é um dos caminhos, O diálogo é um dos caminhos, as relações harmoniosas, isso é um dos caminhos, Nunca esquecermos que estamos integrados uns aos outros, a cooperação sempre, as parcerias, a economia solidária, assumir os 17 objetivos, cada um dentro dos seus espaços, participarmos de conselhos, incluir a cultura de paz dentro dos conselhos. Eu acho que o Oru ontem, ele falou bastante, Cada vez que a gente jogava uma pergunta para ele, como se a gente estivesse atribuindo isso a outra pessoa, ele falava, não, a responsabilidade é sua. Então, assim, o que eu tirei da fala dele? Então, assim, somos todos responsáveis. E às vezes a gente atribui aos outros. Então vamos participar dos nossos espaços que a gente pode mudar. Eu acho que, como bem falado pela Salete, dentro das nossas relações dentro de casa, eu acho que dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua religião, dentro do seu bairro, da sua comunidade, eu acho que construir esse desenvolvimento sustentável nos espaços que nós estamos. Então, acho que o caminho, construir caminhos, eu acho que é isso. O nosso tempo está esgotado. Acho que a gente ficaria a tarde inteira falando sobre esse tema, é muito bom.
Vou dar mais um minutinho aqui para o Aderbal para estar concluindo, mas como a Salete falou, acho que a gente tem que sair daqui perguntando o que é, né, sustentabilidade, né? A gente ir atrás mesmo e tentar colocar em prática. Eu queria ter bastante tempo, né? Eu falei rápido, né? Porque foi informada essa redução do tempo. Mas eu sou filho de mãe beata de Iemanjá, né? Que nós fomos fundador do movimento interreligioso no Rio de Janeiro, na ECO 92. E depois também fomos fundador da URI, né? A União das Religiões Unidas. E com essa parceria nós chegamos até a China, né, num congresso chamado Espiritualidade e Sustentabilidade da Água como Elemento Comum. E não por acaso, né, minha mãe, de Iemanjá, né, ela começou o encantamento dela dia 27 de maio, né, do ano passado, e a gente se encontra, eu e meus irmãos, que tomamos o patrimônio, o legado dela, para trazer para a humanidade, para que a humanidade se beneficie com esse conhecimento. E é uma oportunidade maravilhosa estar aqui revendo o meu povo da URI, revendo o meu povo da Unipaz, lá em Brasília, né? Assim, a gente fica muito feliz em saber que as pessoas boas se encontram, né? E o mundo hoje está nessa virada, né, das pessoas boas se encontrarem. E Oxalá, o Deus da paz, tem um verso que ele diz: Ojoni biorixareu, e aí é canforixaxire, Ojoni biorixareu, e aí é canforixaxire, Ojoni biorixareu, Eye canforixaxire, Ojoni biorixareu, Eye canforixaxire, Exe babá, tafa moleque orixá e binha epa. Uma andorinha só não faz verão, uma luz só não faz mudança. Então nos unamos atrás dessa paz, que só pode ser possível pelo caminho da cidadania, do respeito e da consciência. Axé.